Gênesis 22:15. Diz assim: Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo que nós temos para louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado porque enquanto cantamos podemos declarar aquilo que é o profundo desejo do nosso coração e a nossa oração, Deus. Que nós continuemos crendo no Senhor e confiando em Ti, porque Tu és fiel, mesmo quando as coisas acontecem de uma forma diferente da que nós esperamos. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Abraão esperou muito para ter um filho, ele achou mesmo que não iria ter. A esposa era idosa, ele era idoso, além de idosa, era estéril. Mas foi Deus quem disse que ele teria um filho, e assim aconteceu. Quando esse filho está grande, Deus diz: Abraão, eu preciso que você sacrifique seu filho a mim. E Abraão, diz a Escritura, irmãos, ele acreditou, ele teve fé de que Deus ressuscitaria seu filho. As pessoas que o acompanharam, ele foi com um grupo até um determinado local, depois se separou desse grupo e seguiu apenas com Isaac. Quando essas pessoas param ali, Abraão diz: olha, nós vamos ali à frente adorar um pouco e nós voltaremos já. Foram essas as palavras de Abraão. Ele tinha plena convicção de que Deus iria intervir, de que Deus supriria, de que Deus iria ressuscitar, de que Deus iria fazer alguma coisa. Deus fez alguma coisa, irmãos. Quando Abraão está para sacrificar seu filho, Deus diz: não precisa, eu sei que você teme a mim. Abraão olha para o lado, vê um carneiro com chifres presos nos galhos, e ele sacrifica aquele animal conforme a orientação de Deus. Aquele momento já apontava para o sacrifício de Cristo, um cordeiro inocente, que estava preso ali, que não tinha nada a ver com a história, mas que morre para que Isaac permaneça vivo. Parece muito com aquilo que exatamente Deus fez por nós, O Senhor Jesus não tinha culpa de nada, não era merecedor de nada, mas Ele ofereceu a sua vida. Uma diferença significativa é que aquele animal lá naquele monte, ele estava preso contra a sua vontade, Ele não ficou preso porque quis. Ele estava tentando se desvencilhar, mas não conseguia. Foi diferente com o Senhor Jesus. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu chorando, ele se ofereceu com muita dor, ele se ofereceu, na realidade, suando sangue, mas ele se ofereceu. Ele realmente se ofereceu. E o que eu acho assim maravilhoso é que quando vão pegá-lo, fica muito claro isso, As pessoas perguntam: quem é Jesus? E quando ele diz: sou eu, as pessoas dão um passo para trás e caem. Ele poderia fazer qualquer coisa, irmãos. Quando Pedro tenta defendê-lo, ele diz: você acha que eu não poderia pedir e meu pai enviaria mais de 12 legiões de anjos? Então ele realmente se ofereceu por nós. Graças a Deus, por isso nós estamos aqui, e só por isso, irmãos. Só porque ele se ofereceu por nós e mudou a nossa vida. No momento em que Abraão sacrifica esse carneiro, então Deus fala com ele mais uma vez. E Deus diz assim: olha, Abraão, pelo que você fez, eu quero jurar pelo meu próprio nome, que eu vou fazer algo por você. Ele diz: eu vou abençoar a sua descendência. Eu vou lhe dar uma descendência muito numerosa, e não apenas numerosa, mas uma descendência forte, Ele fala em número quando no versículo 17, ele diz que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Ou seja, não dá para contar, não dá, é simplesmente numerável. E depois ele fala sobre poder no versículo 18, quando ele diz que essa sua descendência, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. E no versículo 17, final do versículo 17 ainda, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Ou seja, seria uma descendência grande, muitíssimo abençoada e poderosa. Como é que Abraão poderia, irmãos, e como é que nós podemos
olhar para um texto desse e analisar tudo o que aconteceu no decorrer da história da descendência de Abraão, que nós temos estudado aqui minuciosamente, né? Nós já passamos pelo livro de Juízes, já passamos por 1º, 2º Samuel, passamos pelo primeiro livro dos Reis, estamos no 2º agora. E nós vemos todos os problemas que a descendência de Abraão enfrenta. Mas há uma coisa que talvez a gente precise perceber também, irmãos. Apesar de todos os problemas que eles enfrentam, e esses problemas são sempre causados pelos seus próprios pecados, são sempre causados pelo afastamento deles de Deus. Esses problemas são sempre causados porque eles optam por seguir a própria vontade e não a vontade de Deus. Mesmo assim, o Senhor sempre vai em busca deles. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, irmãos, Ele vai cumprir. Eu e você somos prova disso. Eu e você somos essa descendência espiritual de Abraão. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Tivemos fé como ele e nós estamos aqui. Isso acontece, irmãos, porque Deus é fiel. O que é ser fiel, né? É manter a sua palavra. É isso, ser fiel, ser leal, é alguém que mantém a sua palavra. Quando é que a gente diz que uma pessoa é leal a outra? Quando esta pessoa tem um compromisso de amizade com a outra e ela se comporta dessa forma, né? São dois amigos, então eles imaginam que há um compromisso, há algo não escrito, né? Mas há um compromisso de amizade entre eles. Quando é que eles entendem que um é leal ao outro? Quando essa amizade permanece. Quando um trata o outro como amigo. Se um tratar o outro de uma forma diferente, com muito jeitinho, assim, um jeitinho bem nosso, né? A gente diz assim, quem é que precisa de um amigo desse? Né? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, não. A gente não lembra isso de vez em quando aos nossos amigos. O que a gente está dizendo? Rapaz, você não está sendo muito fiel, não. Você não está sendo muito fiel, não está sendo muito leal à nossa amizade, não. É isso que a gente está querendo dizer. Porque nós fazemos isso mesmo. Mas isso não acontece com Deus, irmãos. Ele é fiel o tempo todo, constantemente, permanentemente. Não tem nada que mude a sua fidelidade. Quando eu e você, por exemplo, agimos de uma forma diferente com um amigo nosso, pode ser que a gente apresente as nossas desculpas para isso, né? Não, mas eu agi dessa forma porque antes você fez isso. Eu agi daquele modo porque antes você fez aquilo outro. A gente tem essa mania terrível, né? A gente prefere se vingar do que confrontar. Já perceberam que o negócio do cão? A pessoa fez algo que a gente não gostou. Em vez de a gente sentar com um abençoado e conversar de forma educada, de forma cristã, a gente prefere traçar um plano de vingança, sabe, elaborar, tramar, urdir alguma coisa, mas a gente não quer confrontar, a gente acha que talvez vá ser uma forma melhor. Não é, irmãos. Não é uma forma melhor. Deus é fiel porque Ele mantém, irmãos, a sua palavra constantemente. E também é isso que Ele espera de mim e de você. Que eu e você sejamos pessoas fiéis. Sejamos pessoas fiéis a Deus. Sejamos pessoas fiéis uns aos outros. Que nós sejamos fiéis, irmãos, aos nossos princípios. A gente precisa muito disso. Lembrar dos princípios que regem a nossa vida e permanecermos fiéis a eles. Em especial, porque para mim e para você que conhecemos a Deus, esses princípios são cristãos, né? Esses princípios são orientação de Deus para a sua vida, para a minha vida. Muitas vezes, quando eu e você quebramos esses princípios, a gente acaba se sentindo mal. Quem é que consegue agir contra seus princípios constantemente e não se quebrar emocionalmente? Não consegue. A pessoa não fica bem. Então eu e você precisamos pedir graça a Deus para sermos fiéis ao Senhor como Ele é fiel. Eu queria apenas comentar alguns versículos com os irmãos sobre os diversos aspectos dessa fidelidade de Deus e o que isso representa para a nossa vida. Números capítulo 23, versículo 19, deixa claro para a gente que Deus sempre cumpre o que diz. O que Ele disse que faria, irmãos,
ele vai cumprir. A sua palavra não volta atrás. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse, vai permanecer. E eu preciso frisar muito isso, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é que Deus vai manter a sua palavra quando nós não mantemos a nossa. Não é essa uma grande coisa que paira, uma grande nuvem que paira sobre a nossa cabeça? Como é que Deus vai manter a palavra dele se eu não mantinha a minha? Porque nas nossas relações, inúmeras vezes é isso que acontece. Se as pessoas não mantêm a palavra dela, a gente acha, a gente entende, a gente se sente no direito de que não temos a obrigação de manter a nossa. Semana passada eu estava lendo um livro e teve um trechinho que eu parei, fiquei assim espantado, nunca tinha visto uma história doida daquela. Um casal que vinha brigando, se desentendendo há algum tempo. Por fim, tiveram uma briga imensa. O moço saiu de casa, voltou no dia seguinte e fez questão de dizer à esposa que tinha passado a noite com uma prostituta. E aí, mais briga, mais confusão. No decorrer dos próximos dias, ela seduz o melhor amigo dele. E depois vai dizer a ele. Não, imaginam como é que as pessoas são? Se você não é fiel a mim, eu não preciso ser fiel a você. Não é isso que acontece na nossa relação com Deus, irmãos. Ele é sempre fiel. Talvez você pense assim, mas pastor, ele me prometeu algo. E aí, se eu desobedeço, se eu não faço, ele não vai fazer aquilo que prometeu? Vai. Ele prometeu que quando você desobedecesse, ia tirar seu couro. É o que está lá em Hebreus. Ele disse, só se você desobedecer, eu vou usar a vara dos homens para lhe açoitar. Eu só não vou lhe desamparar. Isso não vai acontecer. Nem uma coisa, nem outra. Ele vai cumprir ambas as promessas. Tanto de nos disciplinar, nos colocar no caminho, quanto de permanecer cuidando de nós. Entende que não depende de mim e de você, porque Ele é fiel a Ele. Ele não é fiel às circunstâncias, a momentos, a situações. A gente oscila muito, irmãos, muito. Deus não. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Aquilo que Ele disse vai ser assim. Por quê? Porque diz aí Jeremias, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Por que é que vai ser assim, né? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia de Deus, irmãos, ela é eterna como Ele é eterno. Eu e você somos temporais. Eu e você estamos presos no tempo. Nós viveremos eternamente. Sim, vai ter um momento, se Deus quiser, que nós vamos deixar esse corpo e vamos realmente estar agora em um dia que não vai acabar mais. E eu espero que todos nós estejamos juntos no céu, se Deus quiser. O céu, viu? Tá certo? Eu espero que seja assim, né? Nós vamos estar com o Senhor, mas enquanto estivermos aqui, nós estamos presos ao tempo. Nós somos mortais, estamos sujeitos aos efeitos do pecado sobre a nossa mente. Isso não acontece com Deus. Ele não está preso ao tempo, foi Ele quem criou o tempo. Ele não é um ser temporal, Ele é um ser atemporal, Ele é um ser eterno. Ele está fora de tudo isso. As suas misericórdias são exatamente como Ele é, eternas. Não é de outra forma, não é de outro jeito. A misericórdia do Senhor permanece constantemente. Essa misericórdia dele, irmãos, está ligado a essa imutabilidade dele, né? Malaquias diz isso para a gente. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Percebem por que é que nós permanecemos bem? Por causa da fidelidade dele à sua promessa. Independente do modo como eu e você vivamos, independente das inúmeras vezes que nós erramos e falhamos, ele vai permanecer fiel, irmãos. Ele não vai mudar.
Ele não vai nos desamparar e Ele não vai desistir de nós. Essa aliança que Ele faz conosco, Ele afirma isso, né? Salmo 89, versículo 33, diz assim, 89 e 33, o Salmo. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Isso é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Paulo escreve aos Coríntios e conforta aqueles irmãos dizendo que é essa fidelidade de Deus que é a garantia da nossa salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra fiel aí, o que ele está dizendo é, isso é uma garantia de que ele não vai mudar. Isso é uma garantia de que esse chamado à comunhão é algo permanente. É algo que vai permanecer independente das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e dos problemas que nós enfrentamos. Porque Deus é fiel, irmãos. Talvez eu e você não sejamos, mas Ele é. E Paulo tinha consciência disso. Ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ao capítulo 2, versículos 11 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo quando eu e você, irmãos, agimos com infidelidade, Ele não vai agir dessa forma. Ele não vai mudar porque eu e você mudamos. Algumas vezes a gente usa uma frase, um argumento, um pensamento para tentar lidar com coisas ruins, né? E não sei se a maioria dos irmãos percebem isso, mas o quanto isso diminui e degrada o outro, né? Algumas vezes já vi pessoas dizendo assim, não, eu não posso fazer o mesmo que fulano fez comigo, porque quando um cavalo me dá um coice, eu não dou outro. Se eu estiver andando na rua e um cachorro raivoso morder minha perna, eu não corro atrás dele e mordo também. E algumas vezes as pessoas dizem isso para dizer, tá vendo como é que eu sou bom? Não é, irmãos, não é. Você não dá um coice no cavalo porque você não pode. É só isso. E nesse processo, enquanto está pensando dessa forma, você se coloca como um ser humano e reduz o outro a um ser irracional. Entende o quanto nós somos mudados por todas essas circunstâncias? Deus não, irmãos. Deus não é mudado por nada disso. Nenhuma dessas coisas. A fidelidade dele, o compromisso dele em ser leal, em cumprir aquilo que ele disse que faria. Ele disse que nos tomaria pela mão, que seríamos seus filhos, que colocaria em nós o seu espírito, que nos disciplinaria, que nos faria crescer em santidade, que iria suprir tudo aquilo que eu e você precisamos, que iria providenciar água, roupa, comida, que iria providenciar cuidado com a nossa alma e que por fim nós iríamos para o céu. Então, quando você estiver enfrentando momentos difíceis, lembre da fidelidade de Deus. Lembre disso, sabe? Não permita, irmãos, por favor, não permita que Satanás e que o seu coração fiquem tentando te dizer que Deus não vai ser fiel porque você não foi. Que Deus vai te desamparar porque você pensou em desistir da fé. Isso não vai acontecer, irmãos. Ele é fiel àquilo que Ele falou. Pode ser que eu e você cometamos todos os erros do mundo. Continuaremos sendo filhos. Seremos disciplinados, cuidados e vamos estar na casa do Pai. Porque isso não depende da minha força ou da sua força. Isso não depende de nós. Isso depende daquele que disse que faria. Aquele texto que ele diz a Abraão, eu acho maravilhoso. Ele não tinha uma outra coisa pelo que jurar, né? O autor aos Hebreus, inclusive, destaca isso. Deus não tinha uma outra coisa pelo que jurar. Então ele jura por ele mesmo.
Ele diz: eu juro por mim mesmo, eu juro. Eu vou lhe dar uma descendência grande, eu vou lhe dar uma descendência poderosa, eu vou lhe dar uma descendência abençoada. Aquilo que o Senhor jurou, aquilo que o Senhor prometeu que faria por nós, irmãos, e em nós, vai ser feito. Isso é inevitável, vai ser feito. O Senhor te abençoe, Ele sustente. Vamos orar e seguir para a nossa escola bíblica, porque hoje, em nome de Jesus, a gente vai terminar os salmos imprecatórios, se Deus quiser. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor sabe que para nós, algumas vezes, é até difícil entender tanta fidelidade. É difícil entender porque nós somos infiéis tantas vezes, inconstantes demais, mas o Senhor não é. E muito obrigado, Deus, porque isso está registrado na Escritura. Muito obrigado porque isso ficou marcado para sempre, para que nós possamos saber: o Senhor é fiel. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. As promessas que o Senhor nos fez quando tudo estava bem, elas não mudam quando tudo está mal. Aquilo que o Senhor disse que faria conosco, o modo como o Senhor disse que cuidaria de nós, quando nós estávamos tão bem servindo ao Senhor, não muda, Pai, quando nós não estamos tão bem servindo ao Senhor. Não muda quando nós estamos em rebeldia. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, porque quando nós tentamos nos afastar por conta da dureza do nosso coração, a Tua mão vai nos alcançar, seja lá onde nós estivermos. O Senhor vai sempre nos trazer de volta. O Senhor vai permanecer conosco e nos levar à nossa mansão final, à nossa morada final, que é na casa do Senhor. Muito obrigado, Deus. É um privilégio imenso, imenso, Pai, saber disso. Não há palavras que possam descrever a alegria, a satisfação, o contentamento, a esperança de saber que estaremos para todo sempre com o Senhor. Quero rogar a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que vai falar nesta manhã. Pedir ao Senhor que eles sejam instrumentos do Senhor para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Rogar ao Senhor que fale ao coração daqueles que estarão ouvindo, para que sejam edificados, mudados, transformados. Diz a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. Que a Tua palavra seja esse martelo nesta manhã, para quebrar o nosso coração, para formar em nós um coração novo, para a glória do nome de Jesus. Amém. Ei, vamos para nossas classes, irmãos.